Fala, meus amores! Começando aqui mais um vídeo de Maiana Reis nesse canal. Mulher, dá o like, curte, comenta, vem se tornar um membro do canal para fazer parte dessa família. E hoje o vídeo tá bem diferente. O nosso vlog aqui pela cidade de São Paulo vai ser bem diferente, porque vocês amaram muito, gente. Quando eu andei agora recentemente com a minha mana Jade Magalhães, esse vídeo já tá no canal, a gente foi na Barra Funda, visitou o centro, conversou e vocês adoraram saber muito mais vivência de mulheres trans. E aí, minha filha, eu conversei com uma mana trans que é babadeira. Tem uma história que passou sim pela prostituição, mas conseguiu sair, conseguiu vencer. E eu quero que vocês conheçam hoje essa mulher trans maravilhosa, Raquel Teodósio! Uhul! Oi, gente! Tudo bem? Tudo bem? Muito prazer, gente. Eu sou a Raquel Teodósio. E vou contar um pouquinho da minha trajetória pra vocês nesses 42 anos de vida. 42 anos, gente. Olha esse look. Eu falei pra ela, falei, gente, olha esse look, produção! Toda trabalhada no axé. E esse look foi ela que se inspirou, ela mesmo comprou o pano e ela que mandou fazer, tá? Não é em loja não, querida. Não, é autocostura, é a gente ter também a nossa propriedade do que a gente veste, que acho que é muito bom, né? A nossa identidade sempre bom, também. né, Raquel? Mas ó, vamos começar aqui esse vídeo andando. A gente tá em um local histórico, né, Raquel? Que a gente tá no Largo do Aroche. Já filmei pra vocês o Largo do Aroche, é um ponto histórico na cidade de São Paulo em relação às mulheres trans. E a Raquel, né, passou por aqui essa vivência, eu sei que ela viajou pra fora do Brasil. Então comece aí falando, Raquel, quem é Raquel Teodósio, da onde veio, o que ela come, o que ela bebe. Conte, Olha, Raquel. falando em comida, a gente vai chegar também nesse ponto Eu amo! do jogo de panelas, mas no próximo bloco. Peraí, querida. E aí eu brinco sempre, Mike, falando da minha vida enquanto 42 anos, já dá uma série de no mínimo 4 capítulos, Netflix não, e quatro Amazon. temporadas. Dá umas 4 temporadas aí, né? Porque é muita história realmente que nós, mulheres trans e travestis, a gente sabe. Nossa vivência é foda, né, irmã? Um ano da nossa vida é equivalente a 7 anos de um gato. Eu amo. Mas eu sou natural de Pernambuco. Eu sou de um bairro chamado Curado. Curado 4, especificamente, porque são 5 curados. Durante 20 anos eu cresci, né, no bairro. É um bairro periférico, que é esse bairro Curado 4. E cresci, mas com os meus 13, 14 anos foi quando eu me entendi, enquanto uma pessoa naquela época ainda um menino gay, uma Sim, criança todo viada, mundo passa por isso, né? E aquela criança viada viu, era a época do tchan, segura o tchan, amarra o tchan, boquinha da garrafa. Sheila Mello ou Sheila Carvalho? Ai, Sheila Carvalho, né? Morena, né? Morena. Eu era loura, querida, eu era loura. Loura do tchan, loura do tchan. Eu amo. E era aquela época justamente de se descobrir na dança também, além da dança, descobrir a minha identidade, que era do meu corpo. E eu transicionei muito cedo, com 16 anos. E isso ainda lá? Ainda nessa lá. pequena cidade ali, que não tinha muita informação Não do que tinha. era. Imagina! A gente para pensar, mas assim, hoje a gente conseguiu pavimentar, eu brinco que nós pavimentamos Não, a sim. estrada para que muitas da nossa nova geração conseguissem usar os seus pronomes. As leis agora estão tendo. Né, a retificação de nome e tantas outras coisas. Então, naquela época, a gente fala ali de 1990, né, eu sou de 84, eu fui me descobrindo enquanto essa criança viada, com 13 anos, me assumi para minha mãe, então foi muito emblemático. Porque No caso, é sua mãe. Não, minha mãe, na época o pai, o meu pai tinha se separado dela e não voltou mais, não filha. voltou mais. Minha mãe criou um ódio mortal, todo mundo achou que ela Homens, virou, né, mana? Homens. todo mundo até achou, falou, como assim ela não quer mais casar? Mas é porque literalmente ela falou, eu sofri tanto que é melhor ficar sozinha. Relacionamento tóxico, né? Nem se falava naquela época e já era, né? Na verdade. Pois é, e aí ela tá só não, né? Só ela nunca tá, né? Ela tem a gente lá, tem a família. Dá força, mas né? ela nunca quis casar de novo, nunca quis passar por uma experiência tão traumática quanto ela teve, infelizmente. Aí com 16 anos você virou e falou, mames. Mames, aquele Então, vem menininho cá. não é mais, tá? Então ela me acolheu toda a vida. 16 anos, Raquel, é muito cedo, assim, a gente pensa, né? Pra se entender, assim. Mas quando você é uma pessoa trans, é desde sempre, né, Raquel? Sim. A gente não vira acorda nada, do outro dia e fala, eu vou acordei, virar, vou apertar um trans. botão. Uhum. Desde criança, com certeza, você já teve trejeitos, vivências, já foi se entendendo, né? Sim, Má. Então isso foi aflorando cada vez mais dos 13 para os 16. A minha mãe, ela sempre me acolheu quando eu me assumi. Eu lembro de uma frase que ela falou muito importante para mim, que era Senhora. respeite sua casa. Respeite seu lar, né? Respeite seu lar. Mas eu vou estar aqui para o que você precisar. E a gente se abraçou, choramos muito, né, inclusive. E foi uma época que justamente não se falava de pessoas trans no mercado de trabalho. E como é que ela entendeu isso, Raquel? É porque, de fato, a mãe sempre
entende. Já sabe, né? No fundo, nítido. já sabia que você tinha ali uma diferença. Eu vejo né? que o medo das mães, acredito eu na maioria, mas sociedade, né? justamente do que a gente vai passar na rua. Então o próximo, medo né, dela Raquel? é como que ela vai lidar com os problemas, né? Da rua, de tudo. Porque naquela época, de fato, não existia tanta coisa que tem hoje, tanta possibilidade pra gente. Inclusive, trabalho era muito escasso. E a gente Ainda fala é, né, Raquel, na da verdade. época de 1991, Meu Deus, 92, imagina, gente. Que trabalho tinha pra mim uma criança viada? Não tinha. E com 16 anos foi quando eu comecei a transicionar. E aí sim foi um choque muito maior pra família, mas ela nunca deixou de me apoiar. E nunca teve briga? Não. Não faça isso, pelo amor de Deus, meus filhos, não coloque uma roupa de mulher, que elas falavam isso, né? Isso sim, teve, mas era Mas é o pelo medo, né? O medo de como Dos outros, eu ia do ser próximo, aceita né, Raquel? na sociedade, na rua, agressão, todas essas coisas que a gente sabe que a gente tá propícia pra passar. Vai falando aí, Raquel. E aí, mas eu não voltei atrás, eu sempre fui muito segura da minha identidade, sabe? E aí, tanto que com 16 eu comecei essa transição, mas é aquilo, né? Em 1998, por aí mais ou menos, não se falava de trabalho, pessoas trans. E quando eu comecei a procurar trabalho, ainda no início da transição, a gente sabe que é muito aquela coisa da não binariedade. Então a pessoa olha e fala, é menino, é menina, o que é? E as respostas que eu tinha quando procurava um trabalho, entregava um currículo era, corta o cabelo, põe uma roupa de menino que eu consigo emprego Seja pra menos você. isso, seja menos aquilo. Falei, cara, não vou fazer isso. E hoje eu paro pra pensar o quanto eu já tinha uma segurança da minha identidade, porque naquela época... Você não aceitou? Não aceitei nenhum trabalho que me fizesse com que eu voltasse atrás da minha identidade. Então, hoje eu consigo, com a minha maturidade, perceber que eu já tinha lá atrás a maturidade da minha identidade de gênero. Nossa, porque em nenhum Raquel. momento eu aceitei um trabalho que fizesse com que eu deixasse de ser a Raquel. De ser quem você é, na verdade, Falo, não, né? mas depois que você entrar, você transiciona. Eles falavam transiciona, né? Você vira. vira. Eles falavam vira na época. Gente, mas se não vão me aceitar entrando, vão me aceitar depois. Eu vou ser demitida quando eu deixar meu cabelo crescer, quando eu tiver minha identidade começando novamente. Então, já tem que me aceitar de imediato. Passada, Raquel. E por várias vezes. Então, cada vez mais o trabalho foi ficando o quê? Mais escasso. Porque não tinha oportunidade, não tinha pra onde ir. E lá é uma cidade pequena, né? Não era na época, a capital. A minha mãe, nesse bairro, ela conta que ela chegou lá no dia do meu aniversário, dia 6 de abril. Isso eu tinha 2 anos de idade. Então tem 40 anos que minha mãe continua morando nesse bairro. Nossa. E quando ela chegou lá era aquela famosa frase, ainda era tudo mato. Onde tudo era, de fato, tudo era mato ali. A Coab tinha acabado de chegar no bairro, mas ela mora em casa, que era uma casa naquelas famosas invasão, né? A pessoa vai lá, pega o terreno e faz uso capião. Mas o tempo foi passando, eu fui crescendo, aprendendo ainda mais também com a vida, com a vivência, com os nãos, né, que eu tive, foram muitos. Chegou a sofrer alguma coisa por lá, Raquel? Cheguei... De agressão ou de assédio? Assédio várias vezes. Sim, até hoje, né, Raquel? Assédio Onde a gente várias anda... vezes, né? A gente não se dá conta também do estupro, né? Enquanto criança, mas por diversas vezes, infelizmente também. Algumas situações que são muito peculiares, porque hoje, quando eu paro para lembrar, eu falo, cara, eu era uma criança. E aquele cara fazia isso comigo, então me vem na mente, será que ele faz isso até hoje com outras pessoas? Porque se ele fez comigo isso lá atrás, em 90, que eu era uma criança gay... E ninguém fez nada, na verdade, né? Eu não tinha noção. Eu lembro de quem são, se eu for denunciar hoje, nem sei se rola alguma coisa, mas assim, eu lembro de cada um. Então eram assédios e eram estupros ali no âmbito escolar, no âmbito de amigos de família. Vizinhos, né, Raquel? Amigos de família, que assim, enfim, então foram situações que a gente vai percebendo só na nossa maturidade. E aí o tempo foi passando, a gata sempre buscando também o melhor, né, enquanto qualidade de vida, não só para mim, mas para minha mãe, porque nós somos de uma família que vive, enquanto pobre a gente tinha umas coisas, tinha ali a alimentação, mas a gente quer uma qualidade de vida enquanto ser humano. E minha mãe, ela era lavadeira. Não sei se muita gente conhece, mas lavadeira é literalmente a máquina de lavar dos anos 80. Quem tinha máquina de lavar nos anos 80? Só a alta burguesia. Quem não tinha, pagava para alguém lavar, passar as roupas, engomar e entregar. E minha mãe fazia esse papel. Então minha mãe lavava, passava, engomava e eu e meus irmãos a gente entregava na casa dessas pessoas na Coab. E nesse momento que você estava lá, Raquel, em nenhum momento você pensou ou sabia o que era prostituição?
Tinha uma certa noção, né? Ali já tinha um conhecimento, mas até então Você também... não se envolveu em nada disso ali? Não, naquele Sim. momento não. Naquele momento a minha era mais voltada para arte. Então no Pernambuco, né, no Norte e Nordeste, se festeja muito o São A João. gente vive a arte lá, né, Raquel? Isso, e tem lá o que? O São João. Então a festa junina é muito forte no Norte e Nordeste. Então no Pernambuco, as quadrilhas naquela época era assim a perder de vista. Então eram muitas quadrilhas. E eu, como gosto de dança, acabei entrando nas quadrilhas. E, a minha primeira quadrilha, inclusive, eu tinha acho que 14, 15 anos, então eu era menor de idade. Tanto que o proprietário, o dono da quadrilha, que já faleceu, ele tinha que ir lá pedir autorização para minha mãe, porque a gente viajava muito, né? Então a gente viajava para todo o interior de Pernambuco. E aí ele foi lá pedir autorização e eu sempre me destaquei dançando muito. E aí fui E crescendo. dançava como menino ou como menina, dito? Com Na 14, época. 15 ainda era como menino. Tá. Mas aquele menino totalmente afeminado. Aham, que era o Que era mais destaque mulher da que a quadrilha. mulher. Isso, e era o destaquezinho da quadrilha ali, porque eu lembro que seu Aguinaldo, que querido, né, Já que faleceu? Já, Seu Aguinaldo. E aí eu lembro que naquela época eles viram, né, os proprietários, o pessoal da quadrilha, que eu me destaquei. Só que eu era muito pequena, Oh, meu Deus. pequeno no caso ainda, para ser o destaque, que tem o destaque, né, o rei do milho, a rainha, o noivo, etc, o cigano. Então eu era muito pequeno para ser destaque, mas era muito grande para ser o mascote, que o mascote é a criancinha pequena que fica ali. Então eu tava ali na fase de puberdade, né, então tava nem lá nem cá. E aí dancei como menina durante alguns anos. E quando eu comecei a transicionar, aí eu comecei também a dançar e fui uma das primeiras pessoas trans e travestis a Ai, que dançar legal. literalmente no papel feminino. Porque as mulheres trans e travestis daquela época, né, as pessoas gay, participavam apenas da parte teatral do casamento, usavam uma roupa feminina meio que caricata e saía de cena. Né? Então os gays, as meninas trans não tinham papel feminino, dançavam só na parte teatral. E aí o tempo passou, quando eu fui transicionando, eu dancei na Chiclete com Banana, que é uma quadrilha muito emblemática Ai, também. que chique! Ela hoje não existe mais, mas é uma das quadrilhas pioneiras daquela época. Então eu fui uma das primeiras também a dançar enquanto mulher trans. Dancei durante uns anos e aí veio a virada de chave também entre os meus 20 e 21 anos. Que é essa busca pelo meu crescimento, essa busca pela Sim. minha qualidade de vida. E aí veio a prostituição. Que é o querer, né, Raquel? Que é o querer sair dali, porque já ficou pequeno pra gente a cidade. Eu também tive isso lá em Belém, Manaus. Quando eu me vi, falei, gente, se eu não sair daqui, eu vou continuar sendo essa pessoa aqui de boa, esse menininho. Eu preciso ir embora pra ser a Maiana. E você também teve isso lá, né, Raquel? Sim, E como é que sim. foi essa virada de chave, Raquel? De você falar, mãe, beijo. Foi um Beijo, susto, mamãe. Foi um susto, porque também eu tive que preparar ela, mas o medo também dela poder ter literalmente um infarto, né? Assim, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Então eu tava Era indo mais pro- difícil, né? Saber onde você tava. Sim, eu tava indo pro outro lado do mundo. Então quando me veio a oportunidade, foi inclusive na época da novela América, que Ai, a Sol! A Sol! A Raquel, vou fazer a Sol, querida. a Tchau, Sol foi mãe! de porta-mala. Aí minha mãe até falou, como que você vai? Você vai no carro do seu amigo? Não, mãe, pra Europa a gente tem que ir de avião ou de navio. Não tem isso de ir no carro não, no porta-mala não. E aí, quando me deram a oportunidade, pra mim, eu abracei todas as Calma, como é que você veio pra cá, no caso? Pra São Paulo. Pra São Paulo. Volta um Ou pouco. você foi de lá pra um outro local primeiro? Não, volta um pouco, Tá. perdão. Então, eu tive a primeira passagem, de fato, aqui em São Paulo. A proposta foi bem direta, de fato, olha, tem uma rua aqui, um bairro, um local, que você vai trabalhar na rua. Passada, E eu já Raquel. tinha, nessa Vamos pra época, aqui. assim, nessa época eu já tinha noção da prostituição, já tinha noção do que era, mas era aquilo Nunca que... tinha vivido. Nunca tinha vivido, lá no Recife ainda não. E é aquilo que eu falo. A gente tem que ter consciência também do nosso corpo, porque a prostituição também ela é cabível para quem quer trabalhar como garota do job, né, para profissional do sexo. Só que naquela época não era uma escolha. Eu vou Era trabalhar. compulsório praticamente, Era o que né, tinha, Raquel? era o Se que não tiver, te tinha. morre de fome. Né? Então, quando me convidaram, eu fui para Santo André, como que chama a rua, meu Deus? Vila Industrial, acho que é Vila Nossa, Industrial. Santo André fala que era babado lá. Que tem aquele essa Bada região. Marli, o famoso Bada Marli. Então, eu trabalhei lá. Só que muito nova, 20 anos, nunca saí da saia da minha mãe, sempre ali no Nunca colinho tinha da visto o mamãe. mundo. Nunca saí do bairro do Curado, nunca saí pra lugar nenhum. Então, assim, foi um choque pra mim de tudo, cultural, de tudo. Então, quem te trouxe, pode-se dizer que foi uma agenciadora? Uma cafetíssima ou não? Deixa eu lembrar Ou foi um daquela época. cafetão, Simi? Não, daquela época foi uma amiga que me indicou.
E a cafetina, no caso, a cafetona, né? Ela era maravilhosa. Você não teve sei se ela sorte, então. nas Será duas que está vezes. viva? Nas duas vezes, tanto aqui em São Paulo quanto na Europa, eu tive sorte. Eu falo que Ufa! eu não que tive... a maioria é bem babado, né, Raquel? Sim, eu tive tanto sorte aqui quanto lá. Aqui, eu lembro o nome dela, era Lafayette. Não sei se está viva ainda. Lafayette. Um beijo, Lafayette, se você assistir esse vídeo. Pra quem é da época de Santo André, vai lembrar lá atrás, isso justamente há 20 anos, 22 anos atrás. Nossa, e o incrível, Raquel, é que você veio pra São Paulo e não veio pras maiores zonas, né? Que é agora o centro, que era Indianópolis, que era Moema. Você foi pro interior, Fui né? pra Pra um Santo lugar André, mais longe daqui do centro. Por que será? Pela própria oportunidade, algumas amigas minhas já tinham vindo pra cá, do nosso bairro vizinho. E aí elas vieram, depois voltaram e falaram, lá é legal, tal, ganharam dinheiro. Eu falei, então vou me jogar ali. Então eu vou. Vou, né? Cheguei aqui, no caso lá em Santo André, e foi essa mudança de vida, porque foi a primeira vez também que eu fui dividir uma casa com, acho que tinha umas Meu 20. Deus. Acho que tinha umas 20. E cada uma com uma situação, com neurônio, com características, com um tudo tipo de diferente. hormônio diferente. Hormônio, tudo. Uma chorando, uma que não se arrumava, outra fedorenta. Os horários diferentes. A que trabalha de noite, a que trabalha de madrugada, a que trabalha de dia. Raquel, uma travesti já é difícil, duas é impossível, 3, 4, 5, então como é que era, mulher? Era uma loucura, tanto que é por Bicha isso do que eu falo que céu. a Lafayette foi maravilhosa, porque assim, quando eu cheguei, aí o impacto é um sobrado belíssimo, não sei se ainda existe, a casa dela, aquele casarão. E aí quando você chega, as meninas tiram uma com você, tira onda mesmo, assim, de falar. E aí, gostou da casa? Aí você olha, nossa, que linda, aquele deslumbre, É né? tudo um mundo novo, né, Raquel? Casarão, ela fala, mas aqui é a casa da dona, a nossa é lá atrás. Aí eu, ai meu Deus! É só um banheirinho, nossa. Aí a gente chega lá, literalmente assim, aquelas palafitinhas Meu com Deus. os quartinhos. Cara, era surreal, porque era muita briga entre elas, muita atraque, literalmente, porque algumas roubavam as outras, infelizmente, né? Então isso acontecia. E a gente tá falando dos anos 2000, que não era porrada de tapa, né, Raquel? Era Não, faca, era era navalha, faca, era briga. era vacina, era tudo, filha. Então eu me acordava por diversas vezes, assim, Só quer nos dizer, atrás. quase não dormia, na verdade, porque Vamos o meu atravessar horário- aqui a rua, gente. Estamos andando aqui do bairro da República, conversando com a Raquel. E aí, Raquel? E então praticamente, na verdade, eu não dormia. Por quê? O que é que acontece? O meu horário, eu acabei também estimulando ele para o horário do dia. Ah, eu fazia tá. a garotinha. A Porque à noite, canifetinha, sem a- maquiagem. À noite, de fato, era muito perigoso. Eu vi muita coisa. Vi Eita, os lasqueira. clientes atropelando as meninas. Porque, né? Cada um por uma situação. Vi muito tiro no meio da rua, corre pra lá, corre pra cá. Então essas situações eram muito mais corriqueira durante a noite, muito mais perigoso. Eu falei, não quero ficar à noite, eu quero fazer de dia. E aí acabei trabalhando muito de dia. E E aqui aí? a gente tá na famosa Rego Freitas, que também é muito Eu já emblemático. filmei aqui, ó, que era a famosa Planet G, hein? Ah, eu vi Então vão lá várias assistir, vezes. querida. Eu vi Daqui a pouco a gente muito. fala, daqui a Eu pouco a vi gente muito. fala. E aí, Raquel, você com 20, 30 trans numa casa, E loucura. aí, aquela loucura, literalmente. Por isso que eu falo também que se eu for pro Big Brother, eu passo tranquila. Porque pra quem já passou nessas casas, querida, passa em qualquer Big Brother. Então, era muita loucura, porque tinham pessoas que faziam uso de coisas ilícitas. Então, pra mim, naquela época, era muito chocante, porque eu nunca vi ninguém nem fumar uma taba. Hoje eu tô tranquila, eu passo quem fuma taba, quem fuma as suas Cada um coisas. na sua, né, Cada um Raquel? na sua, eu na minha, e tá tudo bem. Só que naquela época era chocante, era um distúrbio, porque eu tentava respirar e a taba rolando, taba, muita Raquel, taba, é muita muito taba. verdade isso. Aí tinha aquelas que se atracavam com outro tipo de colocação, quem pegou quem roubou quem fez isso, quem fez aquilo. Gente, eu não dormia. E nisso tudo, a Cafifa de boa. De boa. Nunca chegou lá a bater em ninguém, Não, ela esfaqueou nas trans. Não, ela reclamava quando as meninas usavam a famosa Gary. Ela falava, Gary aqui não. O que é Gary? A Raquel, Gary pros é seguidores aqui. O tuche, O tuche, crack. o trushimíssimo. O crack. É. E aí ela falava, isso aqui não. E infelizmente tinha algumas que usavam. Ela falava, aqui eu não permito isso, tá? Quer usar o seu Padelsme, pode usar. Adelsme, Craquelsme. E a taba também. Agora isso aqui não. Então as que faziam uso desse tipo, elas Fora eram de mais. casa também, né? Era mais babado. E aí o que é que acontecia? O banheiro, você imagina, com 30 pessoas pra dividir um banheiro. E aí tinha gata que fazia Imagina o chuca. cheiro, Raquel, cheiro. Imagina, tinha gata que fazia chuca, deixava as coisas lá sujas, a garrafa suja. que Eu nojo! gastava, toda vez que eu ia tomar banho, uma garrafa de cândida pra lavar. Aí chegou o momento que eu conversei com a Lafayette e falei, Lafa, não dá pra ficar. Não vai tá tendo Não mais. dá. Aí ela pode usar o meu banheiro. Então, aí eu comecei a utilizar o banheiro da casa dela, só que aí criou o quê?
Por que aquela queridinha bonitinha tá usando o meio da Quem dona? é ela, querida? Quem é ela? Eu falei, as bichas vão entrar na minha onda, vai querer me jogar daqui pra baixo, fazer a Nazaré de escada pra baixo. Você ficou lá quanto tempo, em média, Raquel? Você 9 lembra? meses. Ah, então foi média pouco, Foi né? pouco. Não aguentou Mas o consegui cheiro. trabalhar. O Olofu era O babado. Olofu era babado, querida. Mas consegui trabalhar, consegui fazer meu aqué, né? Que é aquela famosa fala que a gente escuta. Tem que ter o axé. E graças a Deus, o axé da rua, do site, a gata sempre teve. Então, tinham meus clientinhos. Então, financeiramente, estava seguindo. Só que a situação da casa, eu falava, cara, não é pra mim isso aqui. Não vai estar mais dando. Não dá. Aí você, beijo, gente. Beijo, de volta pra minha terra, literalmente, porque naquela época pagar um voo era caríssimo, então a gente viajava de ônibus, eram 3 dias. Tá gravando? Grava eu. Aqui, ó. A minha Licença, licença. Eram 3 dias de viagem de ônibus daqui pro Recife e do Recife pra cá, né? Sim. Então, a minha família aqui em São Paulo é lá de Osasco. Cara, e é muito parecida literalmente com a minha família que eu cresci no Recife. A irmã da minha avó constituiu a família dela aqui. A minha tia-avó, que faleceu agora recentemente, inclusive. E eu lembro de... Ó, até me arrepio, gente. Nossa. Eu E é lembro muito que- raro isso de, É. da família acolher, né, Raquel? Então, e aí a gente volta naquela questão que a gente conversou lá no início, mas como foi a aceitação? Então, assim, eu saí dessa casa de Santo André, liguei pra minha família de Orelhão, que naquela época era Orelhão. Então, liguei pra minha família do Orelhão, e aí falei, gente, eu preciso de ajuda, eu quero voltar pra casa. E eles me ajudaram, literalmente. Eles falaram, tá bom, Raquel, vamos ligar pra família de São Paulo Nossa. e eles vão te buscar. Gente, eu não lembro porque faz muito tempo. E aí a família daqui de Osasco foi me buscar em algum lugar, alguma estação, alguma coisa. Pegaram um carro e me levaram pra casa dessa minha tia, irmã da minha avó. E eu vou tentar não chorar, porque Ai. realmente é muito emocionante. Quando Foi eu cheguei lá, resgatada. quando eu cheguei lá, ela sempre viajava pro Recife, ela irmã da minha avó, então ela adorava também a cidade dela, enfim. Então ela sempre ia pro Recife. E aí quando eu cheguei na casa dela em Osasco, que ela me viu, ela ainda não tinha me visto transicionada, porque naquela época não existia Instagram nem WhatsApp. Quando ela me viu, a primeira coisa que ela falou foi: seu nome não é mais Juninho. Como é seu nome? Ela teve essa liga. Cara, Nossa. É por isso que foi muito emocionante também. Agora, infelizmente, ela faleceu tem um mês, né? Mas pra mim foi mais que uma tia, porque ela teve esse olhar pra mim, pra uma senhora que naquela época tinha seus 70 anos, acredito eu, é uns 70, 60, e que nos falava de pessoas de família acolhendo pessoas trans na família. Eu sou a única travesti da minha família, inclusive. E aí quando ela trouxe isso, ela falou, então, seu nome é o quê? Raquel, tia. Então todo mundo vai te chamar de Raquel. E todo mundo me respeita. A partir daquele como momento. Raquel. Não tinha retificação de nome, não tinha nada que se falasse naquela época. Era o famoso nome artístico. Aham. Mas em nenhum momento ela colocou como nome artístico. Ela falou, seu nome é qual? Eu falei, Raquel. Então todo mundo vai te chamar de Raquel. Aí voltei para Recife, fiquei lá durante um ano. E aí nesse Respirando, ano, pensando na vida. pensando o que é que eu vou fazer, porque é como a Mai falou. Então assim, o bairro já estava pequeno, porque a gente não se vê mais. Embora eu tenha saído e vindo para Santo André, passado pelaquela situação, mas eu não conseguia mais também ficar ali. Amo meu bairro. Amo meu bairro, amo Curado 4, mas em questão de trabalho... Não se encaixa mais também, não se muitas encaixa, coisas, fora, né? A gente não tem oportunidade. Uhum. E fora a gente sabe que tem oportunidade. E aí, passado um ano, eu não lembro se nesse tempo eu consegui algum trabalho informal ou não. Ainda acho que estava na quadrilha. Estava na quadrilha junina. Lembrei, na quadrilha junina. Então nessa época a gente fazia pedágio. O que é pedágio? É pedir dinheiro no farol, gente. Nossa, chegou a fazer isso. Literalmente. Então a gente pedia dinheiro no farol não tinha patrocínio para a quadrilha junina. Então a gente pedia em nome da quadrilha para o patrocínio para ajudar, porque tem roupa, tem adereço, tem um monte de coisa. E é caro roupa de quadrilha, viu, querida? Os brilhos ali é babado. Uns 5 mil para lá. Só que além disso, a gente usava do pedágio para sobrevivência. Então ali estava sendo a minha sobrevivência. Pedir Sim. dinheiro no farol para chegar em casa no final de semana. E a gente vai me emocionando, porque de fato vai me trazendo essas lembranças. Eu chegava no final de semana, dava esse dinheiro para minha mãe. Nossa, aí ela, não você Raquel. conseguiu? Eu digo, mãe, eu fiz um trabalho ali. E depois de muito tempo, acho que eu contei para ela, eu não lembro. E aí contei para ela, acho que depois de muito tempo, enfim. Mas era o que eu trazia dinheiro de fato para casa. Eu pedia dinheiro no farol para quadrilha, mas uma parte dele eu tirava para minha sobrevivência, para ajudar ela dentro de casa, para comprar Sim. um frango, as coisas do final de semana. E aí veio a oportunidade para a Europa. A gata já estava literalmente transicionada enquanto Raquel. Querida. E aí, Fica ali, Raquel, isso aí. e aí
veio essa oportunidade, uma outra menina que também eu conheci, ela foi morar no meu bairro. É sempre alguém que chama, né, Raquel? Bora pra ali, bora pra lá, mano. Ela é de lá do Recife, aí ela chegou já toda feita, né? Peitão, belíssima, tombando as gatas do bairro. Aí tu da onde tirou isso tudo, querida? Aí depois chegou outra, comprou outro apartamento lá na Coab também. A gente fez amizade, temos amizade até hoje, inclusive, uma querida. E aí ela falou, gente, gata, como é que tu conseguiu isso aí, mulher? Esse peito, como é que foi isso? Tu não era assim, Conta. mano. Ela, amiga, olha, foi assim, assim, assim. Eu não levo, mas você quer indicação? Eu te indico, você fala com a pessoa. Então, Se assim, joga. Se joga. E de fato, assim aconteceu. Então eu liguei pra pessoa, que é o que eu falo, pra mim foi maravilhosa também. E liguei pra ela, falei, olha, eu gostaria de ir, você pode me levar? Ela falou, vamos se conhecer, gata, primeiro. Porque como eu falo, não tinha Instagram, não tinha essas coisas. Então ela queria ver a gata, ver se a gata tinha um axé também. E mandar Ver pra se o Europa. produto era bom. Se ia render. E aí eu falei, tá bom. Isso foi, falando em quadrilha também, foi na época de São João. Então foi a minha despedida, foi nessa época. Então me despedi, falei com a família, falei, tô indo, e agora pra Europa. E aí fui pra Europa. Quando eu cheguei, fui pra Europa não, fui pra casa dela no Rio de Janeiro. E aí fiquei lá, em Duque de Caxias, acho que uns 3 dias, na casa dela. Ela conheceu a gata, conversou e tal. Aí você já acorda assim, querida, a passagem já tá comprada, bora? Eu, oi, como assim? Ela, vamos pro aeroporto. E aí fui, passei pela Suíça. E teve a multa? Tipo, é 5 mil, você paga 15. Não. Porque pra muitas tem isso, né, Raquel? Não. Pra você foi de boa? Foi de teve boa. um acréscimozinho. Não, teve uma situação que algumas meninas, infelizmente, jogaram contra pra que eu ficasse contra ela. Eu vou tentar resumir, porque realmente, gente, é muita coisa. Irmã. O preço é aquilo, é X valor, o barato não sai caro. E eu entendi isso, mas eu tinha total liberdade. Diferente de outras pessoas que eu via lá em Milharino e outras cidades, enfim, que quando chegava tinha o passaporte retido, só saía quando pagava a quando dívida. pagava, só saía para ir pra rua trabalhar. Naquela época era muito rua, não tinha site, eram poucas. E eu vi isso, mas eu não vivi. O meu primeiro, assim que eu cheguei, tanto que meu passaporte era comigo, eu saía com as meninas para fazer compra, para comprar maquiagem, etc, roupa. E aí teve o primeiro show na minha vida que eu tive a oportunidade da Ivete Sangalo, que foi lá. Eu lembro até hoje, a Ivete Sangalo tinha torcido o pé, quebrado alguma coisa, ela tava com uma botinha de gesso e ela fez um show no estádio. E aí eu falei com a moça que me agenciou, eu falei, posso ir? Ela fez, pode, filha, você tá em dia, tá tudo ok, pode ir. Então eu tinha essa liberdade de comprar, de sair, vir, né? Porque eu também era em dia com ela, né? Graças a Deus eu tinha o meu axé, então eu pagava a minha semana, meu aluguel, que ninguém mora de graça. Eu pagava minha comida, pagava minhas coisas e uma parte da dívida que eu ia quitando conforme eu fosse trabalhando. E lá também eu tive axé. Lá eu fui na época de agosto. Qual era o ano, você lembra, Raquel? 2005, mais ou menos. Nossa, acho muito tempo. 2005. A Itália, ela entra de férias, como todos os países também, só que lá as férias acabam sendo prolongadas por conta do verão. E aí, pra quem trabalha com job, né, pra garota profissional de sexo, geralmente é um momento muito escasso de trabalho. Só que pra mim, que tinha acabado de chegar, carne nova, né? A gatinha novinha, não sabia falar italiano. Os boys amam isso. Era lá no carro, olá, buonasera. Buonasera, Catuxa. Buonasera, Catuxa. O meu nome foi uma luta, porque eu não sabia que também tem uma pronúncia italiana do meu nome. Então eu falava, como é seu nome? Como é que chiami? Eu, Raquel. Eles não sabem pronunciar. Nossa. Eu digo, gente, que luta, eles não sabem falar o meu nome. Aí a menina falou, aí tava passando o clipe da Laura Pausini. Ai, coloca a Laura, que todo mundo aqui é Laura. Aí eu falei, então vai ser Laura. Aí por muito tempo... Então o nome de guerra era Laura. Aí era Laura, aí ficou, os clientes me conheciam por Laura. Só que chegou um momento também, que aí foi quando eu vi que tinha uma pronúncia em italiano, que é Raquel. Ai, que legal. Aí eu falei, gente, tem Raquel, então agora eu vou poder me apresentar com meu nome em italiano. Eu falei, Raquel, como é teu nome? Como te chiami? Raquel. Eles já sabiam, Raquel. E aí ficou Raquel, né? E qual foi, Raquel, a maior dificuldade vivida fora do Brasil? Porque muita gente fala, eu vou pra lá, vou ganhar milhões, Raquel, vou ser rica. É verdade isso, Raquel? É verdade pra quem tem cabeça, porque eu acho que... poucas. Tendo cabeça... Psicológico, filha. O mais difícil, sem sombra de dúvidas, principalmente naquela época, era o fato da rede social, do WhatsApp, porque não tinha comunicação. Quando meu avô, na minha época de transição, ele ainda estava vivo naquela época, e ele falou, olha, eu te respeito, você aqui na minha casa, mas não assim. Ele falou isso? Você tem que vir como... Isso antes de eu viajar para a Itália. Sim. Você vem aqui, mas assim, como menino, porque você já saiu, as vizinhas viram, você... E aí eu guardei, assim como as propostas de trabalho, eu falei, então aqui não me cabe, eu não volto, porque eu tenho que ser eu, a Raquel. E passei, acho que 2 anos sem pisar na casa da minha avó. Eu só via os meus familiares em alguns encontros em algum lugar, né?
E nesse momento dessas ligações na Itália, meu avô ainda era vivo, aí eu consegui falar com ele e isso foi pra mim uma vitória, que foi quando ele falou: quando você voltar pro Brasil, as portas estão abertas. E aí, quando chegou um certo tempo, que ela também não tinha noção dessa grandiosidade de dinheiro, do nada eu mandava 2.000, 3.000, eu falava: mãe, já que é pra rezar, pra pedir a Deus, peça pelo que é certo, porque eu tô passando por uma situação que eu tenho muito perigo na minha vida. Eu trabalho na noite, eu sou prostituta, sou garota de programa. E aí eu tive que contar que é isso, a força da fé da nossa mãe é muito forte, a proteção. Então ela tinha que rezar por algo que realmente eu estava vivendo para me proteger dos perigos da noite. E aí contei, a família ficou sabendo, e aí vem um outro afastamento, porque é isso, né? Nossa, é trans, ainda é puta, nossa, ainda trabalha com job, então tudo vai ali se encavalando, até as pessoas entenderem toda essa situação que a gente, pelo menos eu não queria para minha vida. Era algo que era aquilo que tinha naquele momento. Mas ainda lá na Itália eu também consegui sair da prostituição por um breve período e fui trabalhar como secretária em uma escola de fotografia. Muita gente pergunta até: por que você voltou para o Brasil, Europa, país de primeiro mundo? O meu avô faleceu, como eu falei, nessa época que eu ainda morava lá. E na sequência, acho que 2 anos depois, a minha tia. E essa minha tia, ela era muito querida, é ainda, né? Ela se foi, mas ela é muito querida nos nossos corações. E aquilo me doeu muito, eu fiquei muito depressiva. E fiquei muito preocupada pela minha mãe. Eu falei: cara, se acontece isso, eu não consigo voltar para o Brasil. Vou ressuscitar o corpo? Não vou, mas a gente quer estar perto nesse momento. E aí, chegando no Recife, foi quando eu menti no meu currículo naquela época e falei que tinha ido para a Europa, claro, mas fui fazer um intercâmbio. Então, meu primeiro trabalho como CLT foi no shopping, como vendedora de loja de roupas masculinas. Então foi a primeira travesti no Shopping Guararapes a trabalhar CLT. E era surreal, porque as pessoas passavam na frente da loja, porque o burburinho no shopping é comum. Era isso. Todo mundo conhece todo mundo. E aí veio, na Boca Grande, tem uma travesti trabalhando na Zeffirelli. Então todo mundo passava e olhava para dentro da loja para ver quem era. Porque vocês sabem que as meninas do shopping, mulheres cis, também estão sempre muito maquiadas, muito arrumadas. E nós somos vistas o quê? Tá muito maquiada, parece uma travesti, né? Tem essa fala. Eu fui trabalhando em outras lojas, passei na Via Couro, que é uma loja de acessórios e bolsas femininas, sapatos, enfim. E passei em outra também, de acessórios e coisas femininas, né? Bolsa, sapato, enfim. Só que chegou o momento que eu falei: quero mais. É aquele ponto que a gente fala de novo, né, mana? Quero mais. Venha pra cá. É aquele ponto que a gente fala de novo na vida da Raquel, deu 360, que ela falou: preciso voltar para São Paulo. Andarevia, né? E aí eu falei: vou voltar para São Paulo, né? E voltei, de fato, só que dessa vez eu não fui para Santo André. Aí eu vim para a capital. Que é onde você caiu, na rua onde já a gente Bem vai. ali no Aroche, literalmente. Caiu no também. Aroche ali, querida. Então eu morei ali no Aroche. Viveu ali na redondeza do Aroche. Era uma pensão com algumas gatas, mas já era mais de tranquilo. novo pensão. Mas era mais tranquilo, não tinha aquela loucura lá de Santo Aham. André. Então eram pessoas mais maduras, né? Que eu tenho amizade até hoje, inclusive. E trabalhou aonde aqui no centro, Raquel? Eu comecei trabalhando por anúncio. Porque eu tinha medo de descer na rua, No porque seu, que era babava, né? naquela época tinha a famosa Cris Negão, Oh, tinha toda aquela situação. mulher. Então eu tinha medo, porque as meninas já me contavam as histórias. Ai, a Rego Preto aconteceu isso. Ai, na General aconteceu. Eu falei: não quero ir pra rua, não. Não vou não, Uma querida. amiga minha da época que era a Ciara. Não sei onde anda, mas beijo, Ciara. Se está viva ou não. E Ciara, ela era axé na rua. Ela: bora, fica tranquila aqui comigo, ninguém mexe. Aí eu falei: cara, não sei, Será, não sei. mulher? Mas acabei vindo, mas não me adaptei no primeiro momento. Eu falei: amiga, deixa eu ficar só no anúncio. Beijo. Porque naquela época eram as etiquetas do orelhão. Nossa, gente, é Bem- babado. Muito tempo, não era anúncio no site, era anúncio no orelhão. Pra quem é de São Paulo, na época de orelhão, eles colavam os adesivos assim: morena, suculenta, gostosa, Morena 22, ativa. recém-chegada, essas coisas. Então no orelhão tinha sempre um adesivo com nossa característica e o telefone. Então eu trabalhei nesses anúncios, até que veio a oportunidade de novo de voltar pra Europa. Eita lasqueira. Eu falei: cara, será? Será, mulher? Aí eu ia De pra novo? França. Ia pra França. Só que nada é por acaso. Então eu falei: tá bom, vou aceitar, porque a gata adora um desafio também. A sua rua é pra cá ou pra cá? Pra cá. Tá. Aí eu falei: Você sabe o que era aqui? era da Andréa de Maio. Da Andréa de Maio. Gente, a gente tá na frente, ó, da antiga boate Promíscuos, não, era... Ai, eu falei em algum vídeo, gente, com o marketing dessa boate aqui. Vão assistir lá. Mas sim, essa horita vou pra França agora, pegar Aí, os franceses, miss. Me desafiei de novo e Meu falei, Deus, largou tudo de novo. larguei tudo aqui em São Paulo e falei: Isso, vou, embora. porque já tinha também o conhecimento da Europa, eu falei: vou conseguir ir. Então fui, só que nada é por acaso. Então quando eu cheguei, né, foi uma pessoa que também me ajudou pra voltar pra amigas. Europa. Dessa vez foi uma dívida pequenininha, uma coisinha. A multa foi pouca. Foi pouca. E aí, só que quando eu cheguei na França, eu lembro até hoje que a pessoa que me ajudou, o meu passaporte estava muito batido, já tinha vários carimbos.
Foi barrado, E eu então? falei, fulano, deixa eu tirar o teu passaporte. Ele, não dá nada, Aninha, não dá nada. Eu passo, eu falei, mas você passa. Eu, não, você tem documento. Naquela época eu tava sem documento, né? Passada. E aí ele falou, passa. Quando chegou lá, a gata não passou, né? Chegou na França, falou, querida, vai por aqui. Foi Eu, barrada. "Ui, pra onde? Eu, pra cá. Eu digo, meu Deus. Aí fica naquela salinha, pra ver se a gente não tá levando nenhuma droga, né? Faz toda uma revista na Investigação. gata. E aí fala, você vai pra onde? Piriri, Parará. Aí no final falou, gato, espera o voo, que eles estão abastecendo. E você volta no mesmo. Meu Deus! A gata foi e voltou no mesmo aéreo. Pra ver como é que é a vida, né? Destino, né? Era pra você ir, né? E aí voltei pra São Paulo, porque ele manda você de volta de onde você partiu, tá? Eu falei, caramba, pra onde que eu vou agora? Mas aí peguei minha malinha, liguei pro meu amigo, que hoje é meu amigo, meu irmão, Alexandre. E aí falei, Ale, não deu certo. Eu voltei, e aí ele falou, vem pra casa. Eu não conhecia ele, assim, não éramos amigos. Aham. Falei, Ale, e aí? Aí ele falou, vem pra cá que aqui a gente conversa. Aí cheguei, chorei horrores, ele tava de viagem marcada acho que pro Chile. Ele falou, gato, eu vou viajar, fica aí, eu vou tomar R$50 pra tu se alimentar. Quando eu voltar, você decide pra onde você vai. Se você quer ficar aqui, se você quer ir pra França. E aí eu falei, tá. E lá eu chorei. Ele voltou e ele falou, olha, aqui ninguém mexe, fica tranquilo. Eu falei, tá bom, então vou me arriscar, já tô aqui. Eu tinha 30 anos, mais ou menos, 28 mais ou menos. Eu falei, não dá mais pra ficar indo e voltando também pro Recife. Eu tenho que fincar meu pé em algum lugar e criar minha raiz. Eu falei, é aqui. E aí eu peguei e falei, tá bom, vou descer. Aí eu lembro que eu comprei um shortinho jeans, uma jaquetinha, que eu faço a linha mapoazinha, né? Aí eu falei, vou ficar aqui. E foi aqui. Eita, querida, onde tudo começou, querida. Nessa árvore, nem tinha essa árvore ainda, eu acho. Mas aqui onde eu fiquei. E aí eu morava ali, né? Moro ainda até hoje. E descia pra cá. E o povo não conhece essa região aqui. A gente tá onde em exato, Raquel? Nome da rua pro pessoal saber. Essa aqui é a General Jardim. Então ela começa aqui e vai até lá em cima, depois do Minhocão, né? É a famosa Vila Buarque, né? Porque atravessou a calçada é República. Ali tem Amaral Gurgel, que também era um ponto muito forte, né? De prostituição. Então ali era um hotel onde as gatas mais antigas ficavam. Então, E até hoje elas estão ali, né, Raquel? ali acho que é o Grunks, não sei se é Grunks. Eu acho que a Chelsea. Conhece a Chelsea? Sim. A Chelsea trans? Sim. Doida? Eu acho que ela, quando ela veio pra São Paulo, ela fica babado ali. Ali eram Então, pra tem poucas. ali. Aham. Ali era, como diz a Marcinha do Corinthians, é pra poucas. De fato era pra poucas, nem todo mundo podia descer ali, só as mais antigas. Aqui tinha em torno de umas 30 meninas trabalhando e cada uma tinha o seu metro E quadrado. eu não sabia que aqui era uma rua também de prostituição. Por que pareça, pra você ver como é que é. Eram umas Você vai 30 descobrindo, meninas aqui, aí tinha a Bruna do Peitão, outras meninas que eu tenho amizade até hoje. E aí, gatinha, aqui não, tá? Vai mais pra lá. Vai mais pra lá. Eu falei, gente, eu vou pra onde? Vai mais pra lá. Viaduto. Daqui a pouco eu tô em cima do Minhocão. E aí eu acabei ficando aqui, então eu fazia a linha aqui. Tinha muito hotel na época, hoje tem pouco, até os hotéis diminuíram também. Mas tinha um muito. grandão aqui O Califa. O O Califa, ele faliu, né? Venderam, enfim. Então tinha muitos hotéis que a gente fazia os atendimentos já direto. Então pegava o cliente, já levava e ia pro hotel. E aí eu fui criando essa raiz aqui na prostituição, né? Enquanto garota do job, né? Profissional do sexo. Depois eu saí da rua e comecei a trabalhar em site. Aí parou aquela coisinha da etiqueta no orelhão, aí era site mesmo. Então fui para uma casa de massagem lá nos Jardins, então é um bairro fino. E aí a massagem era R$250 naquela época, só a massagem. Uma coisitas a mais, aí era R$1.000, e aí ia. Então eu fui ficando por lá, e aí o tempo foi passando, mas eu continuando também enquanto profissional do sexo. E em 2016, 2017, veio a oportunidade do projeto Transcidadania. Ai, mas pera, Raquel, Transcidadania, vamos mudar um pouquinho, Raquel. Quero saber algum atraque, alguma coisa que você viu aqui que você não esquece. Porque no meu tempo de Indianópolis eu vi tanta coisa que eu já comentei. Então fala aí um atraque que você lembra aí que você viu. Bem lembrada também, Indianópolis. Porque é uma questão também, como eu falo, né, do axé, da pessoa se identificar. Então, quando me chamaram também, eu fiz amizade com as meninas, algumas da minha cidade também, do Recife, falou, ai, bora pra Indianópolis, só que, gente, Indianópolis. a gata é magrinha, eu não tenho silicone, tá? Toda natural, toda natural, bonita pra caramba. E você não caiu no babado do silicone? Do silicone. Por que você acha? Acho que por medo também de dar alguma rejeição, descer pro pé, aquelas coisas também. O medo, né? O Que era medo. antes. Aham. E aí eu fui ainda fazer a experiência em Indianópolis, só que quando eu cheguei lá, as gatas Eu só de trabalhava calcinha. lá. Era babado, querida? Só de tapa-sexo de calcinha, as gatas com o corpo. Eu falei, gente, é uma vassoura. Não vai grelhar. Bateu um vento, E ela não dá grelhou. Meu axé não tava na Indianópolis, meu axé tava aqui na General Jardim. Aqui a gata era axé.
E aí eu fiquei lá, acho que algumas noites, a Bianca, uma amiga minha do Recife, me levou, né? Porque tem sempre que tem uma amiga também que te leve. Puxa. Pra também ter a segurança de falar, tá com quem? Tô com fulana. Ah, então tá bom. Só que eu já tinha criado também um medo, por ter passado em Santo André, eu nunca fui agredida, mas eu passei por situação de arma na minha cabeça. O cliente fazer todo o ato e no final colocar a arma e falou, passa o dinheiro, que eu sei que você tá com dinheiro aí. E ele já sabia onde estava o dinheiro de tudo. Vamos sentar ali, Raquel. E aí? E aí, esse medo, como eu sabia que na Indianópolis acontecia muita coisinha. Era bem perigosa na Indianópolis antes. Eu já entrava no carro assim, ó, tateando, ver se não tinha algum bofe atrás, com um cacetete ou dois. Aí ele tá procurando o que? Eu falei, não, tô me esticando, mentira. Sempre eu procurava ver se tinha alguém no carro. E aí, não me identifiquei lá, fiquei com muito medo realmente, acho que tinha um nervosismo, alguma situação. Uma energia também, né? Eu falei, não, deixa eu vir pra cá, porque o centro é muito movimentado. E aqui eu tô em frente em casa, porque eu trabalhava e subia, né? Eu moro aqui. Tá zoando, tô morando em cima? Eu moro aqui. Eu chamo, que é o Castelo de Grayskull. Eu não vou filmar, né? Que é perigoso. Mas ela mora aqui nessa região aqui e eu sentei sem saber que ela morava aqui em cima. Moro aqui. Então pra mim também era muito prático, qualidade de trabalhar, descer, ter o meu horário, fazer o meu horário, dava meu horário e ia pra casa, né? Literalmente. E na Indianópolis tinha todo um corre também de uma famosa carona, pagar táxi, que nem existia carro de aplicativo. Pegava muito carona lá. Não tinha carro de aplicativo, né? Então, por aqui eu fiquei. Nessa rua aqui você ficou quanto tempo, Raquel? Um ano e meio, eu acredito, acho que 1 ano e meio. Porque aí veio a proposta do projeto Transcidadania, que foi o que me tirou da rua. Então em 2016, eu acho 17, acho que foi isso, 2016, 17, foi quando veio o projeto, ele já existia, eu fui da segunda turma. E aí me convidaram para participar. Naquela época era apenas para mulheres trans, né? Mulheres trans travesti. Hoje é para homens trans também, não binário. E aí eu fui convidada, entrei no projeto porque eu parei no meu 2º ano do ensino médio. Então naquela época faltava pouco para concluir. Assim, 1 aninho só, né? 1 aninho. Aí você precisava concluir a parte acadêmica e você ganhava uma bolsa. Ainda hoje o projeto existe e é muito satisfatório porque as meninas realmente elas retomam a vida social, né? Elas não vivem só da noite, elas não vivem só à noite, porque naquela época principalmente você não via pessoas trans de dia, como a gente está aqui sentada conversando, elas eram só noturna, diurna não existia e nem tinha aplicativo para compra de comida, né? Mas elas davam um jeito e não saía de dia. Então, quando surgiu esse projeto, eu entrei de cabeça, voltei a estudar e o nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro é uma máquina de fato. Quanto mais você exercita, mais ele vai estar lubrificado. Então, quando eu comecei a estudar, e eu gosto de estudar, o meu cérebro voltou ativa, então eu não parei mais. Então eu fui trabalhar no CREAS na porta de entrada, que é o agente SUAS, né? É um recepcionista que faz um pouquinho de tudo, dando assistência tanto para o atendimento das pessoas que precisam do serviço, quanto para as técnicas, assistente social e psicóloga do local. E aí elas viram o meu potencial e falaram, olha, vai abrir um centro de acolhimento, que é o CTA. Você não quer trabalhar? Como educadora, eu falei, vamos lá, né? Trabalhar, CLT, ou me jogar. E quando eu fui, foi bem desafiador, porque é um centro de acolhimento para homens em situação de rua. Nossa. E eu sendo a primeira travesti, gente, eu fui sempre a primeira em muitas situações. Abri muitas portas. Né? E aí, quando eu cheguei lá, sendo a primeira travesti naquela época, eu falei, cara, vão me matar, porque eu tive o meu viés inconsciente de achar que eu seria agredida pelas pessoas em situação de rua sendo homens, né? Aí terminou o projeto, né, que eram 2 anos, terminou essa bolsa. Eu gostei da área do terceiro setor e aí fui trabalhar como educadora, que eu brinco que eu fui mãe de 20 filhos. Eu fui trabalhar no SAICA, né, que é o serviço que faz acolhimento para crianças e adolescentes até 17 anos. Lá eu fiquei por quase 2 anos, no terceiro setor como educadora. E aí fiz a minha primeira graduação, iniciei na verdade, eu fiz o trajeto contrário. Primeiro eu trabalhei, conheci os setores, né, SAICA, CTA, CREAS, CAPES, todos os serviços. E depois eu fui fazer a faculdade. Então quando eu fui, eu parecia a nerd da sala, porque eu falei, cara, como que ninguém conhece o que é SAICA? Como que ninguém conhece o que é CTA? Porque eu já tinha trabalhado e as pessoas não. Naquela época foi o boom, foi em 2019, foi o boom de pessoas trans no mercado de trabalho, diversidade. Toda empresa tinha bandeirinha, toda empresa tinha aquela parte colorida de falar, nós somos diversos. Aqui a gente tem gay, tem pessoa preta, tem lésbica, enfim. E aí foi uma oportunidade, nós éramos em, acho que 12 pessoas trans, homens e mulheres trans, e tinham só marcas grandes. Globo, Quem Disse Berenice, Heineken, só marcas grandes dentro desse projeto para captar pessoas trans para colocar dentro das empresas para trabalhar. A empresa que me escolheu, elas gostaram muito do meu perfil, foi a Michael Page, que é uma empresa multinacional,
Dentro da Michael Page tem várias bandeiras. Eu trabalhei dentro da P de Personnel, P de PCD. Então eu fui lapidada naquele momento a entender o que é o mundo corporativo e o RH, que era a vaga que tinha na época, era de estágio dentro de recrutamento e seleção. Em 2020, o que é que aconteceu? Pandemia. E aí as trans... Ai, agora, querida? Eu falei, cara, vou ser demitida, né? O meu número aqui vai ser indiferente para eles, né? Mas não, eles me mantiveram, eu fiquei dentro da empresa. A pandemia foi um caos para todo mundo, para nós não foi diferente. Aprendemos a trabalhar em home office, então a minha gestão teve que aprender a passar as coisas para mim em home office, né? Porque a gente não tinha essa noção de passar de call, de entrevista, tudo online. Então tudo foi passado de forma remota naquela época. Então foi um desafio aprender o que é RH, aprender o que é recrutamento e seleção, aprender o mundo corporativo, lidar com tudo isso e ainda ter a pandemia. Já passei por empresas educacionais, Cogna, FIAP, passei por indústria farmacêutica também, sempre fazendo a parte de recrutamento e seleção. E agora fazendo minha MBA, me especializando também com o departamento pessoal, para que eu possa também ser muito mais abrangente, muito mais ampla e não só focar no recrutamento e seleção, mas ter uma noção num todo do RH, porque o RH tem várias camadas, né? Milhas, vocês viram aí, né, querida? É muita história pra contar. Daria um documentário da Netflix, da Amazon. Netflix, chama essa mulher aqui pra contar essa história de vitória, né, pessoal? Tá gostando desse bate-papo? Dá o like, curte, comenta aí. Vai seguir a Raquel, que tá tudo aqui embaixo, o Instagram dela, o contato. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. E eu conheci a Raquel, pessoal, indo no Decor. Pra você que não viu ainda, tá bombando esse vídeo aqui do Decor, que eu fui lá conferir essa casa maravilhosa, que a gente vai agora finalizar esse vlog lá no Decor pra mostrar pra vocês esse trabalho que a Raquel faz lá, que foi onde eu conheci ela, né? Sempre abrindo, o Decor tá abrindo portas, né, pra mulheres trans e pessoas da comunidade. Então agora eu vou lá pra frente do Decor pra Raquel falar dessa nova oportunidade que ela tá tendo, que é trabalhar lá nessa casa. Assim, bora, Brasil! Vamos, vamos! Bem-vindos ao Decor, que é onde estou hoje enquanto Head de RH. Então eu sou líder aqui da equipe. A minha história com o Decor começou em dezembro do ano passado, de 2025. Eu conheço o Klaus, que é um dos proprietários, e o marido dele, que é o Henrico. Nos conhecemos num projeto onde eu fiz uma palestra sobre diversidade na Uber, na época. E nos conhecemos e mantemos o vínculo. Eles hoje já está realizado, mas eles estavam com um sonho de construir, né, o Decor, que é esse espaço que tem tudo integrado: moda, cultura e gastronomia, que eu vou falar um pouco para vocês. Então eles construíram tudo pensado nessa parte entre gastronomia, moda e cultura. E aí falar um pouquinho para vocês da moda. Por que moda? Porque o Henrico, que é um dos proprietários, tem a marca chamada Synchron. A Synchron já existe há mais de 10 anos, ela é uma marca e-commerce. Na época ela foi criada apenas para os homens gays e ela foi se adaptando também com a clientela. Hoje é uma marca que continua no mercado como e-commerce, mas a gente tem agora a parte da loja física e ela atende a todo o público da diversidade, homens, mulheres, cis, héteros, gays, porque as roupas elas são a gênero. Então aqui nós temos a Noite das Rainhas, né, que é justamente uma exaltação para as drags da noite que fazem performance da arte drag, mulheres trans e drag queens também. Então toda sexta-feira nós temos Rainha da Noite, que é uma homenagem para as rainhas que têm mais de 20 anos de carreira e que fazem as suas performances. A Kylie Hickman, Marcinha do Corinto, Greta Starr, Willa White e tantas outras que já passaram por esse palco e muitas que ainda estão por vir também. Além disso, nós temos também o Domingueg com a Penélope Jean e convidadas também. Então a gente traz também uma diversidade também no domingo, às vezes vai para quarta-feira essa programação, que é um bingo interativo, às vezes tem uma performance também. Essa semana tivemos da Madonna, pelo fato do aniversário da Madonna hoje, mas a gente tem também para o dia 30, já levando a programação para vocês, a Penélope traz duas convidadas do humor. Então a gente traz uma temática do bingo interativo com humor, com outras coisas também que a gente vai agregando no nosso cardápio cultural também. Então é moda, cultura e gastronomia. Tudo isso no Decor. E aí... Gente, vocês viram aí, essa mulher tem um conteúdo, essa mulher tem tanta coisa pra falar, linda. Mas eu tô muito feliz que eu conheci ela, tô muito feliz que quando eu vim da outra vez, eu vi que tinha uma mulher trans como líder aqui, né? Num cargo, numa posição tão especial que é essa, num estabelecimento que a gente não costuma ver mulheres trans
nesse tipo de posição de liderança, então é sempre bom. Então parabéns ao Decor. Eu amei muito a minha experiência que eu tive aqui, eu conheci a Raquel aqui e a gente tá fazendo esse trabalho pra vocês aí, pra divulgar ainda mais o Decor e também a carreira dela. E Raquel, deixamos aqui a cereja do bolo pro final, que é o quê, querida? Quarta-feira, conta aí aonde você vai tomar um cafezito. Gente, eu sou da época que todo mundo sonhava em sentar onde? No sofá da Hebe. Ai, que tudo. Não é verdade? Sonho também. Hoje todo mundo sonha o quê? E tomar café Tomar onde? café com a Ana Maria Braga. Conta essa loucura, mulher, pro povo. Gente, todo mundo faz muita pergunta sobre como que foi esse início ali, né? Isso. Eu tava em casa trabalhando no home office nesse dia e aí passa a Ana Maria, linda, bela, loira. Gente, o jogo de panelas vai começar e eu sempre assisti a Ana Maria Braga, né? O jogo de panelas eu conheço, então assim, eu Adoro era esse quadro. eu assisto muito mesmo, muito mesmo. Fã mesmo, né? E aí eu sempre também tive o sonho de participar, mas a gente tem aquele sonho, é igual você, eu quero ganhar na Mega Sena, mas você não joga. E Globo tá tão longe, só o nome Globo isso nem é um. Então você fala, sonho eu quero ganhar na longe. Mega Sena, mas você tem que jogar pra ganhar na Mega Sena, você não vai ganhar Dá o sem não primeiro jogar. passo que fala, né? E aí eu tava em casa, passou a publicidade, né, da Ana Maria falando, veio o QR Code na tela lá, eu falei, Me inscreva, sim. Vou me inscrever. E aí fui lá, ó, só puxei o celular assim, né, fui lá, dei o zoom, nome, CPF, onde mora, O que faz? o que você faz, conte um pouco da sua história, por que você quer participar e por que devemos te escolher. E aí eu contei um pouco dessa história que vocês acompanharam e eles me chamaram no outro dia, me ligaram, Nossa. foi muito rápido. Acho que eu me inscrevi na terça e na quarta eles me ligaram, a produção. Tudo. E aí me ligaram, eu falei, é golpe. Falei, gente, mas como que vai ser Fake golpe? news. Se realmente eu me inscrevi, então não é. Aí a gente começou toda a tratativa. Conversar, e-mails. E aí a gente vai conversando, a gente conversou acho que durante 15 dias. Eles vieram na minha casa, mostraram não, fizeram toda a análise, né, do espaço para saber se comportava a equipe. Se eu fosse aprovada, qual tema eu escolheria? Então eles já vão fazendo perguntas A pertinentes. seleção, né? Se você for escolhida, qual vai ser seu tema? E qual vai ser seu prato principal? E qual vai ser sua atração? Então eles já vão fazendo perguntas para ver se você também assiste o programa, Está apto, né? né? E aí foi indo. A aprovação, a resposta, acho que foi em final de outubro ou início de novembro, não lembro. A gente gravou esse programa no ano passado, gente. Então tem muita gente Tá que falando ali. acha que foi agora. Não, a gente grava, fica guardadinho lá na grade da Globo, até porque eles têm toda uma programação. E vinha Big Brother, que você falou, não foi? Tem então? o Big Brother, teve a Copa, a Ana Maria entrou de férias, então teve muita coisa para depois eles soltarem o programa. Mas a gente vai sempre mantendo o contato, a produção entra em contato com a gente atualizando. E aí, quando eles me aprovaram, é uma corrida contra o tempo, porque as 24 horas, elas não é igual para todo mundo. É fato. Então eu tinha trabalho, casa, marido, periquito, papagaio, cachorro. De fato, meu cachorro, inclusive, estava com tumor. Então eu tinha que cuidar de tudo isso e me dedicar ao Ana programa. Maria Braga. E me dedicar. E já passou quantas fases aí ao vivo ali? Na Ana Maria, tem alguma fase que já passou ou não? Ou vai passar ainda? Agora está no segundo jantar, que é o jantar da Segundo Bruna, jantar. que é casa de vó. Amanhã, né, na segunda-feira, vai ser a pontuação que nós demos para ela, que eu não lembro qual foi o ponto que eu dei para ninguém, gente. Isso foi gravado em novembro. Então, literalmente, eu também estou assistindo, relembrando muita coisa e vendo como que está acontecendo. Então, são 6 episódios, 6 jantares, tá? São 6 pessoas participando. O meu jantar, ele acontece terça e quarta-feira eu estou tomando café com a Ana Maria Braga. E aí, na sequência, vão vindo os outros jantares. Cada jantar é dividido em 2 programas da Ana Maria. Um aparece uma parte do jantar, no outro dia essa pessoa que é o anfitrião toma café com a Ana e a final do jogo de panelas é no dia 31 de agosto. Que vocês vão conferir tudinho, pessoal, no Instagram da Raquel. Maiana, você não vai colocar imagens pra gente ver? Não posso, mulher. Por quê? Porque o YouTube, ele barra qualquer tipo de imagem, de vídeo da Globo ou de redes aí emissoras. Então eu não posso postar nada aqui. Senão eu ia colocar a entrevista da Raquel, ia colocar o programa dela, ia colocar tudo pra vocês. Mas no Instagram da Raquel, que tá aqui embaixo, vai lá que eu acho que ela vai divulgar tudinho lá no Instagram dela. Divulgarei. Tem que ser mais ativa, né? Divulgarei. Tem que divulgar, porque vai ser incrível, com certeza. Quarta-feira ela vai estar do lado da Ana Maria Braga, mulher. Tem noção do que é isso? Gente. Então, minha irmã, boa sorte. Que seja cada vez mais portas abertas pra você, Axé, muita axé, luz, axé pra muito nós. axé. Essa entrevista foi incrível. A vida da Raquel daria 2, 3, 2, 4 minissérias na Netflix.
Foi aqui só um pouquinho pra vocês sentirem o gostinho. Vão lá no Instagram da Raquel, vou deixar tudo aqui embaixo. Quem quiser vir conhecer o decor, estamos aqui, ó. Vou deixar também aqui embaixo vocês. E a nossa última perguntinha, Raquel, qual é o conselho que você daria pra aquela mulher trans que tá confusa, que não sabe o que fazer da vida, que não tem um olhar para o futuro? Raquel, qual é a sua dica pra essas meninas que estão ali frágeis ainda na sociedade? Mai, acho que sem sombra de dúvidas parece muito clichê, mas não desista. Por que a gente fala essa frase tão clichê? Porque é isso, vocês acompanharam um pouco da minha vivência, da minha história. E a sua história faz isso, né, Raquel? É uma montanha russa. E eu não desisti. Todos os desafios que eu tive, que eu não consegui trazer todos aqui, porque realmente é como ela falou, a gente tem muita história. Filha. Mas assim, de tantos desafios, eu nunca parei e falei, vou desistir. Isso não está no meu dicionário, isso não está no meu vocabulário. Eu sigo em frente. O que eu aprendi com a maturidade é lidar com o problema, porque ele vai existir. Financeiro vai vir, problema de saúde vai vir, problema familiar, problema de relacionamento. Eles estão aí. Em algum momento ele pula na sua vida. É como você vai lidar com essa situação. Eu sei que eu sei que parece fácil, porque cada pessoa recebe de uma forma, né, o problema, mas eu peço que você do outro lado, você pessoa trans, você travesti, homem trans que está iniciando a transição ou que já transicionou, seja resiliente, procure apoio, procure a nossa rede enquanto pessoas trans, porque é isso, ó, nos falamos há pouco tempo, nos conhecemos há pouco tempo, estamos aqui nos apoiando. Então, procure apoio, procure pessoas que te ajudem, porque uma palavra de conforto também ajuda muito. Quem puder fazer terapia, faça. Isso ajuda muito, muito mesmo. A nossa saúde mental precisa estar em dia para a gente enfrentar os problemas da vida. Então, sejam resilientes, não desistam. É tanta coisa no final, né? Estudem, porque se capacitar vale muito a pena. E tem programas hoje em dia que te dão bolsa, como o Transcidadania, então não tem, porque você fala, não tenho dinheiro. O Transcidadania existe. Se joga. O Transcidadania continua existindo. Infelizmente agora com poucas bolsas, né? Foi reduzida por questões políticas atuais. Mas não desistam, se inscrevam. Se não conseguir participar do projeto Transcidadania pela questão da quantidade de pessoas que agora está limitada, mas volte, retome a parte acadêmica para que você possa se qualificar e entrar no mercado para além da prostituição. Porque se prostituir não é o problema, mas que não seja apenas ali, né? Esse lugar para você ter a sua sobrevivência. Que seja algo que eu quero e vá, não porque só lhe tem aquilo. Acho que é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pra você que chegou aqui até o final do vídeo. Dá o like, curte, comenta, vem se inscrever. Temos vídeos terça, quinta e domingo, então não tem chororô nesse canal. Vai curtir os vídeos que estão aí. Mais uma vez, Raquel, muito obrigada. Eu que agradeço. Paciência, eu que agradeço, agradeço. Com certeza, a partir desse vídeo já surgiu uma grande amizade aqui, né? Você deve ser uma inspiração para muitas aí. E eu tenho muitas amigas manauaras, tenho muitas amigas justamente que eu digo, gente, Belém e Manaus me acompanha. Minha amiga Lohana, que está na Europa, minhas amigas a Lorena, enfim, Grazi, tantas amigas que eu acho que tem uma sintonia também. Norte e Nordeste tem essa sintonia também. Tá? É isso. Um grande beijo, meus amores. Curte aí. Beijo! Até o próximo. E vai seguir a Raquel, hein? Beijo! Maria, bora torcer, bora torcer!